Para entendermos como e por que a Primeira Guerra Mundial ocorreu, precisamos analisar certos cenários embutidos na época, entre eles o cenário comportamental, econômico, político e geopolítico. Bom, para começar, analisando o cenário comportamental, é preciso destacar que havia na época uma grande exaltação nacionalista, com ideologias que valorizavam o Estado barra nação e reforçavam uma ideia de superioridade em relação aos outros povos. Além disso, também ocorria uma valorização de ideias que valorizavam a guerra e a disputa entre as nações como um meio de fortalecimento das raças, o que acabou elevando o caráter da guerra a um prolongamento da política por outros meios, como cita o pensador alemão Karl von Clausewitz. Agora, partindo para uma análise econômica, é preciso falar sobre o momento industrial que as principais potências do início do conflito estavam passando. Essas principais potências seriam a Alemanha, a Inglaterra, a França e a Rússia. Começando pela Inglaterra. Apesar de ter sido o primeiro país a se industrializar, em meados do século XX contava com uma falta de renovação de suas máquinas e equipamentos, o que promoveu uma maior concorrência entre a indústria inglesa e a de demais países, como por exemplo a Alemanha. Além dessa concorrência industrial, a Alemanha também passou a competir com a Inglaterra em um outro âmbito, no âmbito marítimo, o que levou à inibição ao fim da posição isolada dos britânicos como sendo a potência capitalista europeia. Agora, indo para a França, o país apresentava várias indústrias, porém ainda era predominantemente agrário. Já a Alemanha, como já dito, passou a competir com a Inglaterra no campo marítimo e industrial. Por fim, temos a Rússia, que detinha a economia mais frágil entre essas potências, tendo uma muito forte presença agrária. E só um detalhe, antes de finalizar, essa questão econômica, é importante também destacar que a indústria bélica passou a ser cada vez mais fortalecida nesse meados do século XX, né? Um período que ficou conhecido como Paz Armada. Bom, feita essa ressalva, podemos partir para a parte política da época, em que eu vou destacar como uma relativa paz foi mantida na Europa, principalmente no final do século XIX. No período em questão, uma certa paz foi mantida justamente pela postura alemã, originária de seu chanceler, o Otto von Bismarck, que acreditava como sendo necessário evitar a entrada da Alemanha em conflitos com a França e a Inglaterra, por acreditar que o momento do país na época era o de consolidação como Alemanha, após o seu processo de unificação. E por fim, antes de realmente iniciarmos a própria guerra, é extremamente necessário analisar um dos principais desencadeadores do conflito, que foram os arranjos geopolíticos antecedentes, como podemos chamar de assim. Bom, em 1871 se encerrava a Guerra Franco-Prussiana, tendo a Alemanha superado a França. Entretanto, a vitória alemã implicou, além da anexação das províncias francesas de Alsácia e Lorena, em um sentimento de humilhação dos franceses, que passaram a nutrir um sentimento de revanchismo, sendo visto como um dever a reanexação daquelas províncias, de Alsácia e Lorena. Então, partindo dessas rivalidades que foram criadas, assim como as alianças, houve a criação das duas alianças participantes da Primeira Guerra Mundial, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Primeiro, vou falar sobre a Tríplice Aliança. A partir da aproximação entre a França e a Rússia, a Alemanha acabou se vendo obrigada a criar o seu próprio bloco, temendo um isolamento estratégico, o que levou à criação da Tríplice Aliança no ano de 1882, tendo o Império Alemão,
o Império Austro-Húngaro e a Itália como seus membros. Em seguida, no ano de 1904, há a criação da Tríplice Entente, tendo a França, Inglaterra e Rússia como seus participantes. Além disso, também é preciso comentar uma situação em uma outra região da Europa, a Península Balcânica. Bom, ao longo do século XX, houve um declínio do Império Otomano, o que levou à disputa de algumas de suas áreas por duas outras forças na região. A primeira força se trata do Império Austro-Húngaro, que não hesitava em ocupar os espaços do enfraquecido Império Otomano. Assim, também acabava reprimindo os movimentos de emancipação nacional dentro de tais localidades. A segunda força em questão era o nacionalismo eslavo, ou o pan-eslavismo, cuja pretensão era promover a emancipação dos povos eslavos. Bom, o pan-eslavismo era dividido em duas correntes: o pan-eslavismo russo, que objetivava unir os povos eslavos da Europa Oriental e do Império Austro-Húngaro, e o pan-eslavismo sérvio, que buscava agrupar os eslavos do sul da Europa. Ainda na região, há também a Turquia, que iniciou em meados do século XX uma modernização e ocidentalização no país, liderado pelos jovens turcos, que eram oficiais do exército ligados a ideias positivistas. Bom, agora finalmente temos o início da guerra. A Primeira Guerra teve seu início em junho de 1914, com o assassinato do então príncipe herdeiro austríaco Francisco Ferdinando, morto em Sarajevo, capital da Bósnia. O príncipe foi assassinado por Gavrilo Princip, como forma de repúdio ao domínio da Áustria sobre a Bósnia. O assassino era membro de uma organização secreta chamada Mão Negra, e essa organização reunia sérvios e bósnios com uma inspiração pan-eslavista e anti-austríaco. Então, passado um mês após a execução do então príncipe, foi comprovado o envolvimento de oficiais sérvios no planejamento do atentado, o que fez com que a Áustria ganhasse argumentos para declarar guerra à Sérvia. E como nesse período a Europa estava repleta de alianças, a Rússia acabou entrando no conflito, apoiando sua aliada Sérvia. Bom, e após a Áustria declarar guerra aos sérvios, a Rússia entra no conflito. E por a Alemanha ser aliada da Áustria, ela consequentemente declara guerra à Rússia. E para evitar que eles tivessem que enfrentar duas frentes de batalha, a Alemanha coloca em prática o seu plano Schlieffen, que era derrotar rapidamente a França antes que a Rússia mobilizasse suas tropas. E para a Alemanha conseguir invadir a França, ela necessitou invadir primeiro a Bélgica, que era o seu país vizinho. E com isso, ela criou um conflito com um país que até então estava neutro. A Itália, ela chega a participar somente em 1915. A Itália havia um tratado da Tríplice Aliança com a Alemanha e a Áustria, só que em 1915, que foi o momento que ela entrou na guerra, ela trai a Alemanha por conta de conversas e propostas feitas pelos ingleses e franceses, convencendo a Itália a se aliar com eles, prometendo terras alemãs e outras coisas. E essa guerra ficou conhecida como Guerra das Trincheiras. O lado ocidental da Europa ficou durante 3 anos, numa faixa de norte a sul, sem avanços, por conta dessa guerra das trincheiras. Os soldados ficavam somente nas trincheiras e não conseguiram avançar. Os alemães começaram a utilizar lança-chamas no campo de batalha, o que causou um terror com os inimigos, e o conflito também ocorreu no mar. Nos últimos anos da guerra, o Império Alemão decide criar um bloqueio ao Reino Unido, usando seus U-Boot para afundar qualquer navio mercante rumo às Ilhas Britânicas. Com isso, os americanos, que até então estavam neutros na guerra, apenas fornecendo armamentos, empréstimos e suprimentos dos aliados, decidiram entrar no conflito.
temendo que os alemães vencessem a guerra e passassem a competir diretamente. Até a entrada dos Estados Unidos, o Império Alemão possuía certa vantagem em relação aos seus adversários no fronte ocidental, já que com a saída russa do conflito, as tropas alemãs orientais poderiam ser empregadas no Reno, trazendo um perigo iminente aos aliados. Porém, com a chegada dos americanos ao continente europeu, houve um desbalanceamento do conflito. Com isso, os alemães foram perdendo territórios e tendo cada vez mais baixas. Tal combinação levaria à rendição alemã no armistício de Compiègne. As consequências do conflito se resumem nas potências centrais, ou seja, o Império Alemão, Áustria-Hungria e o Império Otomano, virando repúblicas e assinando tratados de paz, que inicialmente sinalizavam imparcialidade, com os 14 pontos de Wilson, porém terminaram sendo humilhantes para os derrotados, envolvendo indenizações, restrições, expansão militar e perda de territórios. O Tratado de Versalhes foi aplicado aos alemães. Nele, o Império Alemão deveria ceder parte de seus territórios, principalmente para a formação da Polônia, e pequenas porções para a Lituânia e Tchecoslováquia, além de retornar a Alsácia-Lorena para a França, e perder pequenas porções para a Dinamarca e para a Bélgica. Deixar de ser uma monarquia e virar uma república, instaurando o período da República de Weimar, entre as guerras mundiais. Indenizações gigantescas, que causaram uma grande crise econômica no país. A região ocidental da Alemanha, próxima da fronteira com a França, foi ocupada temporariamente com a Renânia e Saar, sendo desmilitarizadas e controladas pela Entente até 1930, sendo esses locais alguns dos mais importantes economicamente para a Alemanha, devido ao seu grau de industrialização e grande população. A Alemanha passou a sofrer restrições quanto ao seu exército, com limites no número de soldados, sortimento de seu equipamento bélico e desmilitarização dos territórios ocupados pela Entente. Os alemães perderam seu império colonial, cedendo suas ocupações na África e na Oceania, que foram repartidas entre França e Reino Unido. Além do Império Alemão, o Império Austro-Húngaro também teve que assinar 2 tratados, já que o Império era uma união do Império Austríaco e do Reino da Hungria. O Tratado de Saint-Germain foi aplicado à Áustria, que perdeu os territórios para a Itália, sendo eles o Tirol do Sul e a Istria, havendo uma significativa população germânica em ambos, principalmente no Tirol do Sul, onde o alemão é falado pela maioria da população ainda hoje. A Áustria também deixou de ser uma monarquia, assim como a Alemanha. Já o Tratado de Trianon foi aplicado aos húngaros, que perderam territórios para a Romênia, sendo eles a Transilvânia e Banat. Juntos, Áustria e Hungria cederam territórios em conjunto para a formação de novos estados, sendo eles a Polônia, a Tchecoslováquia, o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, que junto à Finlândia e os países do Báltico se tornaram os novos países europeus após a Primeira Guerra Mundial. Outro país que também foi afetado ao final da guerra foi o Império Otomano, que, por meio do Tratado de Sèvres, teve suas possessões no Oriente Médio divididas entre Reino Unido e França, garantindo a independência da Turquia na Península da Anatólia, além de ter criado zonas de influência no país, sendo elas italiana, russa, britânica e francesa. Ao fim do conflito, milhares de vidas foram perdidas, por doenças ou no campo de batalha, com os países envolvidos no conflito demonstrando dificuldades em suprir alimentos para a população, se endividando para cobrir o custo de guerra e com a democracia liberal enfraquecida, que abriria caminho para o surgimento de movimentos nacionalistas e socialistas no velho continente, que desencadeariam em uma nova guerra mundial, provando que a Liga das Nações não cumpriu seu dever de evitar o surgimento de um conflito semelhante.